Por acaso já aconteceu de você ter se esforçado muito para aprender alguma coisa e no dia seguinte não se lembrou de mais nada? Sabe que isso é mais comum do que você imagina. Muitos estudantes sofrem com isso. Nesse episódio eu vou te mostrar como não esquecer tudo que você estudou para que você consiga chegar no dia da sua prova em condições de passar no concurso. Nesse episódio eu procurei detalhar algumas boas práticas para aumentar a sua capacidade de memorização. Isso permite que você consiga aprender mais e não sofra com o esquecimento dos conteúdos que você passou tanto tempo tentando aprender. Esse é o primeiro episódio de uma sequência muito especial de conteúdos, que tem o objetivo de te mostrar como ter um estudo com mais qualidade, aumentando a sua produtividade e capacidade de memorização com o mínimo de esforço. Se você perdeu qualquer um dos nossos episódios anteriores, eu recomendo fortemente que você volte e ouça desde o início, pois você vai aprender os alicerces de uma preparação bem-sucedida com foco na sua aprovação em qualquer prova de concurso público. Nesse episódio também vou comentar sobre a Max Milhas, para você que deseja realizar provas em outros estados ou apenas viajar de forma inteligente e com o menor custo. Eu sou o Pablo Amorim, eu sou mestre em concursos aqui do Dicas Curtas. Semanalmente eu trago aqui nesse podcast várias dicas, várias informações para ajudar você a ter alta performance nos seus estudos e conquistar mais rápido a sua aprovação. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que eu estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o mestre em concursos do Dicas Curtas. Agora, vamos ao que interessa. As melhores dicas para você passar nos concursos públicos. Acelere sua aprovação com mais um episódio inédito do Mestre em Concursos. Antes de nós entrarmos na parte prática de hoje, eu quero definir um conceito importante que vai te ajudar a entender melhor o conteúdo do nosso episódio. Nós podemos definir memória como a capacidade de fixar determinado conteúdo em nossa mente. Esse processo de fixação pode ocorrer por algum tipo de repetição sistemática ou qualquer outra estratégia. Conceitualmente falando, nosso cérebro trabalha basicamente com 3 tipos de memória, e ocorre que geralmente um desses tipos predomina sobre os outros. Essa é uma característica individual e você precisa aprender a identificar qual delas funciona melhor para você, no sentido de facilitar o seu processo de memorização de tudo que você estudou. A primeira delas é a memória visual, que, como o próprio nome sugere, é aquela que assimila o conteúdo estudado através de imagens e outros estímulos visuais, como leitura, visualização de imagens relacionadas ao conteúdo estudado. O segundo tipo de memória é a memória auditiva, que recebe seus estímulos através da audição. Pode ocorrer através da leitura em voz alta ou até mesmo por podcasts como esse. Finalizando, temos a memória sinestésica, que é aquela estimulada por movimentos, métodos práticos ou até mesmo ensinando outras pessoas a matéria a ser memorizada, utilizando-se de gestos associados ao conteúdo. Sim, esta é uma excelente forma de aprender. A memorização é fundamental para o processo de aprendizagem. Eu costumo afirmar que nós aprendemos através do estudo individual, realizando a leitura dos seus materiais em um bom ambiente de estudos, utilizando uma técnica eficiente de estudo. Hoje eu quero te apresentar uma forma estruturada de realizar essa leitura, que certamente vai te ajudar a ter um melhor entendimento do assunto a ser estudado, além de melhorar a sua capacidade de memorização. A ideia é realizar uma leitura geral do conteúdo antes mesmo de fazer a leitura definitiva. Basicamente, você deve passar o olho em todo o conteúdo, focando nos tópicos principais do capítulo do seu livro ou da sua apostila que você se planejou para estudar naquele determinado dia. O objetivo nesse primeiro momento é ter uma ideia geral do conteúdo, para então, na hora que você for ler normalmente, você tenha um melhor entendimento e possa concatenar as ideias previamente vistas, montando na mente o quebra-cabeças do conteúdo. Ao terminar de fazer a sua leitura rápida de todo o conteúdo a ser estudado no dia, é hora de fazer uma leitura com atenção. Nesse momento não é necessário realizar anotações nem marcações no seu material ainda. Preocupe-se somente em ler pura e simplesmente. Evite voltar o conteúdo ou até mesmo procurar outra fonte para tirar dúvidas. Sua atenção deve estar voltada exclusivamente. Você vai perceber que durante a sua leitura passaram pequenos flashes da sua leitura prévia. Alguns fragmentos do texto começarão a fazer mais sentido. Então nós passamos para uma leitura com retirada de dúvidas, inclusive com pesquisas e anotação dos pontos mais importantes para que você possa fazer os seus resumos. Mais à frente, em nossos podcasts futuros, nós teremos um episódio especial somente sobre estratégia de leitura.
Por isso, não se preocupe agora se você está achando o podcast de hoje um pouco superficial sobre esse tema. Nós ainda vamos aprofundar o assunto para melhorar ainda mais a sua capacidade de memorização. As revisões também servem como uma ferramenta básica para o processo de memorização. Aqui nós temos um ponto em que muitos estudantes tomam um conceito errado como verdade. Revisar o conteúdo estudado não significa necessariamente rever todo o conteúdo que você já estudou, mas sim os pontos mais importantes. Geralmente, não há tempo hábil para ler, reler e revisar todo o conteúdo, pois o estudo ficaria muito maçante. Portanto, o ideal é fixar um calendário de revisões para cada conteúdo que você estudou. E essas revisões devem ser feitas através da leitura do material que você montou ao fazer as suas anotações, em outras palavras, os seus resumos. Nós também falaremos mais sobre os resumos ainda nesse episódio, portanto fique até o final aqui comigo. Mas voltando ao assunto, o calendário de revisões funciona da seguinte forma. Se você realizou o primeiro estudo de determinado assunto hoje, por exemplo, você deve fazer uma primeira revisão preferencialmente no mesmo dia, ou em até 24 horas no máximo após ter estudado determinado assunto pela primeira vez. É o que chamamos de primeira revisão. E ela é a mais importante para evitar que você caia na curva de esquecimento, pois a perda de um conhecimento recém-adquirido é muito alta nessas primeiras 24 horas. Em seguida, você tem que fazer uma segunda revisão em até 3 ou 4 dias após o primeiro estudo e uma terceira revisão após 7 dias. E a partir daí, revise esse conteúdo uma vez por semana durante 12 semanas. Você pode conciliar a leitura dos seus resumos com a realização de exercícios relacionados ao tema que você estiver estudando. Pode parecer muito trabalhoso ou até mesmo muito complicado, mas raciocine comigo. Experimente pegar um texto de uma página de um livro e realizar a sua leitura por 7 dias consecutivos. Em alguns dias você vai perceber 2 fenômenos. O primeiro é que a leitura será cada vez mais rápida. E o segundo fenômeno é que você nem vai precisar ler toda a folha, pois automaticamente começará a saber o final de cada frase. Em outras palavras, estará em um processo de memorização. E vale o mesmo raciocínio para o caso do calendário de revisões, que aliás adianto que também será tema de episódios futuros aqui do nosso podcast, o Mestre em Concursos. Portanto, se você ainda não assinou o nosso podcast, por favor faça logo após terminar de ouvir o episódio desta semana. É impossível falar de revisão e deixar de falar dos resumos. Os resumos são uma peça-chave para acelerar o ritmo dos seus estudos, justamente por conterem somente as partes mais importantes do conteúdo e terem um processo de leitura mais rápido, em comparação com a leitura do conteúdo puro do seu material de estudo. Existem diferentes tipos de resumo, e hoje nós vamos falar sobre os 2 tipos mais comuns nesta parte do nosso conteúdo. O primeiro deles é conhecido como RPC, ou resumo por palavra-chave, e você pode montá-lo logo após finalizar a sua leitura com anotações e marcações de texto com as partes mais importantes. Você deve reescrever manualmente o conteúdo estudado, porém anotando somente as partes separadas por você como sendo as mais importantes do conteúdo. Dessa forma é possível reduzir absurdamente o seu material de leitura para as futuras revisões. Outra forma bem conhecida de resumo são os mapas mentais, e montá-los também é bem simples. Imagine uma folha de papel A4 em branco. Agora escreva o tema central do seu resumo no centro dessa folha e circule esta palavra. Por exemplo, se você estiver estudando o assunto triângulos de matemática. Então você pode criar ramificações para subtemas que se conectem ao tema principal e ir aprofundando seu mapa mental em ramificações específicas dentro do conteúdo. Use e abuse também dos desenhos e de símbolos para te ajudar a montar seu mapa mental. Quando nós estudamos determinado assunto para uma prova de concurso, existe sempre um dilema. Será que eu já sei o suficiente? Nós temos um limiar em relação ao aprofundamento do conteúdo. O seu conhecimento deve estar compatível ao nível da prova. Ou seja, se a prova exige um alto grau de conhecimento de um determinado assunto, é fundamental que você aprofunde seus estudos, utilizando materiais didáticos que apresentem o conteúdo no mesmo patamar de dificuldade. O raciocínio inverso também é verdadeiro. Você não precisa se tornar um expert em um conteúdo que somente exige noções básicas. E para finalizar, tenha em mente que ao estudar para uma prova de concurso, você não está buscando se tornar um expert nos assuntos que serão cobrados na prova. O aprendizado de um concurseiro deve ser focado em memorizar o conteúdo e aprender a usar esse conhecimento em provas para tirar a maior nota possível.
Agora vamos falar sobre a Max Milhas. Max Milhas é uma plataforma de busca e compra de passagens aéreas que te permite encontrar os melhores preços e ainda descontos exclusivos. Lá você tem acesso a combinações inteligentes de tarifa, por exemplo, ida e volta podem ser cobradas em companhias diferentes, deixando sua viagem mais econômica. E uma coisa que todo mundo pergunta: precisa ter milhas para comprar? Claro que não, você não precisa ter milhas para comprar. É muito simples e fácil, você pesquisa e compra normalmente a sua passagem, pagando por cartão de crédito ou transferência bancária. Depois recebe os dados da sua passagem por e-mail, SMS ou pode consultar os dados da sua compra pelo aplicativo ou site da Max Milhas. É muito prático. Para você que está ouvindo esse podcast, aqui vai um desconto para a compra de suas passagens até o dia 31 de julho. Utilize o cupom Dicas Curtas, tudo maiúsculo, e deixe seu voo ainda mais econômico. Então acesse dicascurtas.com.br/maxmilhas e utilize este cupom em suas compras. As informações para acesso a esse desconto estarão na descrição desse episódio. Agora que tal nós resumirmos todo o conteúdo que nós vimos hoje? Nesse episódio eu procurei mostrar as melhores práticas para você não esquecer tudo o que estudou. Ou seja, você vai se tornar capaz de memorizar os assuntos importantes da sua prova. E primeiro você aprendeu como realizar uma leitura eficiente do conteúdo, de forma que facilite o seu processo de memorizar os assuntos estudados. Para então, entrarmos a fundo no calendário de revisões, processo que faz com que você memorize o conteúdo estudado, basicamente pela repetição. Então nós vimos o que são resumos e os seus principais modelos, já que eles são a peça-chave do processo de revisão do conteúdo estudado. E então, por fim, nós aprendemos que não devemos somente estudar por memorizar. Nós vimos também que você deve ter um nível de aprofundamento no conteúdo que seja compatível com o nível da prova. Nem muito de mais, nem muito de menos. Você deve ter um nível de entendimento que te proporcione acertar muitas questões na prova, aliás, preferencialmente, todas as questões. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, curta, comente e compartilhe Dicas Curtas em suas redes sociais. E caso você fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Mestre em Concursos no Facebook, pois eu estarei pessoalmente à sua disposição para esclarecer todas elas. Assine e acompanhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Mestre em Concursos no Spotify e no Deezer. Agora, um anúncio muito importante. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais, fazendo parte do grupo de apoiadores do Dicas Curtas? Com incentivos a partir de R$1 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com o expert de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se/Dicas Curtas. O link vai estar na descrição do episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Mestre em Concursos. Esse foi mais um episódio do Mestre em Concursos. Visite www.dicascurtas.com.br para conhecer nossos outros experts. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.